Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, que viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, para o canal Católicos de Verdade. Padre Paulo Ricardo, Padre Christian Shankar. Padre Christian, ontem, na missa da solenidade da Sagrada Família, fez um alerta importante sobre as nossas famílias. Ele é enfático, ele diz que tem famílias tem mulheres que estão viúvas de um marido vivo, porque a mulher vai sozinha à igreja. Esse não é o papel de um pai de família. E hoje, na homilia de hoje, Padre Paulo Ricardo faz também um alerta no mesmo sentido do cuidado que nós temos que ter na família. Então, como esses dois trechos de homilias se conversam, aliás, eu vou colocar aqui para nós fazermos um react, a homilia completa do Padre Paulo Ricardo é de 5 minutos apenas. Vou colocar a homilia dele hoje lá na paróquia Cristo Rei, no canal do Padre Overlan, você deve se inscrever lá no canal. E também um trecho da homilia de ontem do Padre Christian Shankar, porque eles são, vamos dizer assim, as duas situações se costuram, um grande alerta para nós e para as famílias católicas, de qual deve ser a nossa postura. Então, por isso, eu achei muito pertinente trazer para vocês aqui no canal Católicos de Verdade, porque eu sempre gosto de trazer trechos, comentar e reagir à fala dos nossos bons padres que nós temos na igreja. Então vamos começar com um trecho da fala do Padre Christian Shankar. Nunca vi na igreja tanta viúva de marido vivo. A mulher tá ali na missa, é de sacramento, e o bonachão está fazendo não sei o quê. Sendo que a missão primordiária é dele. A mulher é vagão. O homem que deveria ser a locomotiva. Levar a família toda para Deus, como foi com São José. Que no mundo de hoje ia ser um pouco invertido, né? A mulher fala assim, não me puxa no burro não, que eu vou me sentir inferior. Vamos fazer o seguinte, você pode subir no burro com o menino, que eu puxo. Ah, por que isso, Maria? Não, o lugar da mulher é onde ela quiser, e eu quero puxar o burro. E as pessoas veem isso acontecendo, aplaudem, até com a desgraça dessa, entra na sua família. E a questão da família terminar é apenas uma questão de tempo. Nós, cristãos católicos, precisamos olhar para a família de Nazaré e aprender com esta família os papéis que Deus determinou para cada um dentro de casa. Não estou falando da sua família, mas há famílias que os filhos não sabem o lugar deles. É eles que mandam, é eles que dão as cartas. O pai e a mãe é dois pangó, fica ali fazendo toda a vontade do imperador, e o filho é que ele vai dar, nós vamos fazer isso, é assim que funciona, eu chego tal hora, Não há papéis nas famílias. As famílias estão totalmente desestruturadas, porque os papéis se perderam. Se você olha para a família de Nazaré, o segredo desta família, eles não brigam por papéis, né? Quem de nós é o mais poderoso? Quem de nós manda mais? Não há esse discurso. Qual é o discurso da família? Nós somos família. E por famílias sermos, nós somos unidos. Ninguém chega na frente e ninguém fica para trás. Ou seja, Deus, ele determina papéis familiares. E hoje, os discursos, as ideologias estão invertendo ou igualando os papéis, tá? Isso é muito importante. Tem uma influenciadora que eu vi, que é lá do Rio Grande do Sul. E daí, ela estava num debate falando sobre feminismo. E daí ela falou assim, algo muito importante, lá do Rio Grande do Sul. E ela falou assim, olha, eu não vi mulheres salvando as pessoas. Quem estava salvando nas enchentes que aconteceu no Rio Grande do Sul? Os homens. Ela falou, para acabar com essa conversa feminista, que todo mundo é igual, que não existe papéis definidos na sociedade,
Então era só levar uma feminista lá no Rio Grande do Sul durante as enchentes, que você mudaria o seu pensamento completamente. Quem estava lutando corajosamente, salvando as pessoas, os homens. Então, meus irmãos, existe sim diferenças de papéis. O homem deve ser aquele que tem aquela palavra firme, o grande exemplo. A mulher já com a sua feminilidade, delicada, cuidando. Existem a distinção e nós precisamos entender isto, que essa conversa da sociedade de hoje não é o que Deus definiu para nós. E, juntamente com isso, eu quero colocar também a homilia do Padre Paulo Ricardo de hoje, que ele faz um alerta muito importante para as nossas famílias. Vamos escutar. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se passa 40 dias depois do Natal, 40 dias depois do nascimento de Jesus. Houve o tempo da purificação, que era previsto, né, para Nossa Senhora, e então a apresentação de Jesus no templo. E é nesse contexto da apresentação de Jesus no templo que a profetisa Ana aparece. O que é que nós podemos viver nesse tempo de Natal a partir da luz do Evangelho de hoje? O tempo de Natal é a compreensão de que nós recebemos de verdade aquele que veio nos libertar. A profetisa Ana diz: pôs-se a falar a Deus sobre o menino, a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. A libertação de Jerusalém pode ser interpretada em dois sentidos, no sentido mais imediato, político, porque, claro, o povo de Deus estava debaixo do jugo romano, e era essa a libertação mais imediata que as pessoas esperavam. No entanto, existe uma libertação mais profunda, a libertação do diabo e do pecado. Por que essa libertação é mais profunda? Porque o diabo é o nosso verdadeiro inimigo. Quantas e quantas vezes a gente vê pessoas brigando entre si, famílias brigando, pessoas, né, tendo discórdias. No confessionário eu costumo lembrar: lembre-se que esse não é o seu inimigo. Seu inimigo é o diabo. Uma pessoa faz uma coisa injusta contra você. Você acha que ela é o seu inimigo. Se você vai lá e se vinga dela. Se ela é o seu inimigo, você vai lá e se vinga, você ganhou. Beleza, era só você e ela. Vamos supor, alguém vai e me rouba, ou me insulta, ou me agride. Eu vou lá e me vingo da pessoa. Consegui a vingança. Beleza, vitória. Mas, se ele é o meu inimigo, eu tive vitória. Mas se o meu inimigo é Satanás, se Satanás é exatamente aquele que instigou, que assolou, que cutucou aquela pessoa para ela vir contra mim, exatamente porque Satanás esperava a minha reação. O diabo conseguiu que aquela pessoa pecasse, agora ele quer fazer você pecar. E então você vai lá e se vinga da pessoa. Seu inimigo venceu. Porque o diabo conseguiu que você fizesse exatamente aquilo que ele queria. Se o seu inimigo é o outro ser humano, injusto, mau e opressor, você se vinga dele, você venceu. Se o seu inimigo é o diabo, você se vinga do outro ser humano com raiva, ódio, vontade de matar. Você perdeu, porque você perdeu o céu e mereceu o inferno com o seu pecado. Você fez tudo o que seu inimigo desejava. Você fez tudo o que seu inimigo queria. Você seguiu direitinho os planos de Satanás. Então, antes de fazer alguma coisa, se pergunte sempre: quem é o seu verdadeiro inimigo? De quem é que Jesus veio verdadeiramente nos libertar? Se ele veio nos libertar simplesmente de um sistema político passageiro, tudo bem.
Veja, eu não estou dizendo que Jesus gosta dos sistemas políticos opressores, ditatoriais e injustos. Não é isso. Eu não estou fazendo aqui um discurso de justificação de todas as ditaduras. Não. O que eu estou fazendo aqui é uma coisa mais ampla. Em qualquer luta que você tenha, luta na sua casa, luta na sua empresa, luta no seu bairro, luta na sociedade em geral, qualquer luta que você tenha, lembre sempre quem é o nosso verdadeiro inimigo, quem é aquele que é homicida desde o princípio. Cuidado, você pode estar fazendo a vontade dele. Jesus mais tarde dirá: vi Satanás cair como um raio. Jesus chama Satanás de o príncipe deste mundo. Jesus nunca dirigiu palavras contra o regime tirânico e opressor de César, mas dirigiu palavras tremendas contra o príncipe deste mundo, Satanás, que nos mantém oprimidos, com ou sem César, com um regime político ou outro. Essa é a verdadeira opressão, essa é a verdadeira tirania, aquela que nos faz perder o céu e merecer o inferno. Lembremos de quem é que Jesus vem verdadeiramente nos libertar. Eu acho que aqui fica muito claro que existe uma batalha espiritual. Não é uma batalha política, mas uma batalha contra o pecado, contra as obras infrutíferas das trevas. E às vezes querem nos pintar que a batalha é meramente humana e não é espiritual. Eu acho que com essa homilia, o Padre Paulo Ricardo, ele nos mostra o verdadeiro sentido no qual devemos lutar e também acaba com os discursos humanistas dessas teologias que estão fadadas ao fracasso, como a teologia da libertação. Por quê? O que Jesus veio fazer? Se Jesus veio libertar apenas um sistema político, ele deveria ter se tornado o rei daquele povo ali, politicamente falando. Mas Jesus, ele se torna o rei de todos, mas um rei espiritual que nos abre as portas para algo espiritual e não algo apenas carnal, mundano. Ele fala: se o meu reino fosse desse mundo, né, eu reinaria nesse mundo, mas o meu reino é do outro mundo. Então ele nos dá a possibilidade de reinar com ele quando nós ganhamos o céu. Que esses dois alertas possam guiar nossas vidas no dia de hoje e sempre. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei.